Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 16 de outubro, mais uma quarta-feira, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você aí desse lado consegue ajudar o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Partindo já direto para o gráfico, sem enrolação, a gente tem o Ibovespa ainda parado, tá, pessoal? Na região de congestão, segue o ponto de suporte sendo na região dos 129.300 pontos e para cima a resistência nessa região dos 133.500. Por enquanto, ainda segue no meio desse balaio de gato. O dólar, hoje, uma leve alta de 0,21, mas, de fato, testando aquele ponto de resistência que a gente já vem comentando e mapeou aqui com vocês, que era essa região dos 5.700. Ele fez o primeiro teste, apesar de um volume comprador baixo, ainda segue expectativa mais positiva para o dólar, porém, chegou em um ponto de resistência. Tá? Ele vai demonstrar força aqui nesse nível quando ele começar a fechar acima dos 5.705. Por enquanto ele só violou, não foi confirmado o rompimento ainda, beleza? Partindo lá para fora, deixa eu só confirmar esse outro aqui. Feito. S&P hoje numa alta de 0,47, 0,5%. Tá? Segue tendência de alta ainda no curto prazo. Podemos passar aqui uma linha de tendência de alta. Tá? Já começou a estruturar uma linha de tendência de alta aqui de curto prazo para o S&P, né, até a gente atualizar o contexto aqui desse movimento. Tá? O próximo alvo segue sendo a região dos 5.940. Tá? Segue ancorada aí pela média móvel de 20 e 50 períodos. O Dow Jones 0,80 de alta, hoje uma alta um pouco mais forte. A gente já pode atualizar aqui também, tirar essas regiões daqui, olha. Porque já dá para ver uma linha de tendência de alta também passando nessa região. Vamos ver se cabe um canal de alta no caso do Dow Jones. Um canalzinho de alta, né? Próximo alvo, a região lá dos 44.120 pontos, tá? Segue também bonita movimentação de alta, ancorado pela média móvel de 9 e 20 períodos. O Nasdaq, um pouco mais fraco hoje, apenas 0,30 de alta, próximo ponto de resistência só lá na região dos 18.700. Petróleo ainda segue bem fraco, né, meus amigos? Tem aqui o ponto de resistência nessa região, a gente já pode até atualizar para cá agora, né? E segue aqui esse ponto de congestão, tá? Ponto de suporte aos 69 dólares e resistência principal 79,80, tá? Minério de ferro ainda segue no processo de possível consolidação de um fundo ascendente em cima dessa zona de suporte, que é a faixa aqui entre os 102 aos 104 dólares, tá? Se começar a fechar abaixo do 102, aí demonstra certa fraqueza nesse movimento e pode querer reverter aqui no curtíssimo prazo o que gerou uma expectativa de alta para possível retomada de baixa novamente, tá? O DXY segue subindo, se aproximando do nosso alvo que a gente projetou na região dos 104 dólares, ganhando aí bastante força, tá? Inclusive ganhou a média móvel de 200 já, tá? Então demonstrando aí retomada de fato de uma tendência de alta no curto prazo novamente. O Nikkei 1,80 de queda, bem baixo. O DAX 0,27 de baixa, mas segue estrutura de alta no médio prazo. Hang Seng uma baixa de 3,67 e quebrando essa estrutura de alta. Né? Agora sim, ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior, fechando abaixo do fundo nos 20.160 para ser mais exato, aciona aqui um pivôzinho de baixa. Tá? Próximo suporte é os 19.680. Bolsa da Rússia acionou a bandeira de alta ontem, mas ainda não chegou a andar. Né? Hoje, no momento, uma queda de 0,80. Partindo para o ouro, acionando um novo pivô de alta, ainda não foi confirmado. Tá? Para confirmar o pivô, tem que fechar acima dos 2.675. Por enquanto, só violou
ali a máxima, mas está com uma cara de que vai de fato fechar acima do seu topo, inclusive podendo até renovar máxima histórica. Lembrando que onde o ouro encontra-se agora é uma máxima histórica que vem sendo renovado agora, tá bom? Ele vem renovando máxima histórica dentro dessa movimentação. Por enquanto, máxima histórica aqui nesse pavio, 2.685, tá? Alvo para cima, região dos 2.730, segue dentro de um canalzinho de alta no curto prazo. O gás segue perdendo força, se aproximando da região do suporte que a gente comentou aqui nos 2,30, não conseguiu se segurar no processo de correção, passou a negociar para baixo das médias de curto prazo, demonstrando de fato apenas uma distorção de preço sem fundamentos. O que acontece? Ele devolve tudo logo em seguida, tá? A prata 0,67 também, cara de consolidação de um possível fundo nessa região dos $30, para de fato ver se consegue força para romper e fechar acima do 32,50 dólares, o que sugere próximo alvo nos 35,50, tá? Olhando as criptos, tá, pessoal? O Bitcoin ainda segue forte, 67.800 dólares. O interessante é ele começar a fechar aqui acima, olha, porque a gente já vê ele acionando um pivô no curto prazo. Qual seria o pivô? Essa movimentação, né? Olha, movimentação de alta dentro desse canalzinho de baixa no curto prazo, correção, fundo mais alto que o fundo anterior, fechando acima não só do seu topo, mas também resistência do canalzinho de baixa, mostrando a possibilidade de fato de retomar a tendência mais direcional para cima. Lembrando que a tendência de médio prazo e de longo prazo do Bitcoin já é uma tendência de alta. Ok? E aí a gente começa a mirar o topo histórico lá na faixa dos 73.800, 74 mil dólares. Ok? Ethereum segue ainda um pouco mais fraco, mas brigando em ponto de resistência da sua congestão. Ponto esse que é a região dos 2.700. Acima disso, passa a mirar próximo ponto de resistência, que é uma linha de tendência também de curto prazo, nos 2.900. Tá? Se a gente for projetar, trabalhar com o contexto... eu tirei daqui, cara. Do ombro, cabeça, ombro aqui, olha, que é confirmado no rompimento só dessa linha de pescoço, o alvo 3.150, depois 3.500, que vai em linha com a resistência aqui de cima também. Ok? Dando uma olhada rapidamente no mapa da Bolsa dos Estados Unidos do S&P, a gente vê um dia puxado mais para o lado positivo. Tá? A maioria dos setores trabalhando do lado positivo no dia de hoje, exceto a tecnologia, um pouco no negativo, né? Comunicação e serviço também, consumo cíclico bem fraco, consumo defensivo também um pouco mais fraco, mas a maioria dos papéis, principalmente o setor financeiro, puxando aí positivo lá no S&P 500. Tá? Olhando as bolsas mundiais, né, mundos afora, a gente vê que uma quarta-feira mais puxado para o lado positivo, que a gente vê aí Canadá, Irlanda, né, Inglaterra, China, Japão, Índia, Taiwan, Holanda, até nós hoje, né, o Brasil aqui, uma leve recuperada, mas de certa maneira, né, geral, a gente vê aí um dia mais positivo mundo afora, ok? Olhando o que melhor performou, vamos ver se a nossa querida laranja está aqui. Não. Leon Hawks, não sei qual índice é esse aqui. O Russell 2000 ficou em segundo. Uma bolsa bem importante o Russell também. Eu só não adiciono ele lá no meu TradingView, porque como é a versão gratuita, já tem ali o máximo de ativos adicionados, né? E a pior performance segue sendo o gás natural. Ok? Bem fraco, inclusive. Olha. Muita pressão vendedora, né? Voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, depois os dois que mais caíram e pedido de vocês. Mais uma vez agradeço a participação e lembrando que se você gostaria de ver alguma análise de algum ativo em específico seu, só deixar aqui nos comentários o nome do ativo que eu trago análise para o dia seguinte, no caso amanhã. Beleza? E Duque 3, tá, meus amigos? Querendo romper um canalzinho de baixa, se fecha acima dos 10,75, a gente tem um pivô de alta. Tá? E aí poderia trabalhar com a possibilidade de retomar para essa estrutura
que é o topo aqui né, o topo que deu início à última movimentação forte de baixa de IDUC 3, ok? Quem opera pivô, o stop é lá no fundo, é um stop de 9,15 contra uma possibilidade de ganho de 14. Só tem que tomar cuidado com o tipo de rompimento aqui, tá? O que me deixa confortável é que o OBV ele já rompeu não só esse topo aqui, como rompeu esse topo aqui, não no preço, mas no OBV ele já rompeu. Olha. Já rompeu, passou para cima da média de novo. Então acho um bom ativo para ficar de olho. Tá? Só tem que tomar cuidado com o tamanho da mão por enquanto. Azul 4, mas não vejo nada, ainda segue aqui travada, tá? Um papel bem complicado de tirar isso aqui, não vejo nada para fazer. Os dois que mais caiu local web, né? Hoje fazendo processo de correção, não tem nada para fazer. E o segundo, IRBR, tá? IRBR, se perder o suporte desse gap, fechar abaixo dos R$ 42, ele aciona um pivôzinho de baixa, né? Tem topo, vai fechar aqui abaixo, ele quebra esse suporte. Se não se segurar, se não frustrar, aí tem que tomar cuidado, porque tem um outro gap para ser fechado aqui embaixo. Gap, que é esse aqui. Vou até deixar de uma outra cor aqui para a gente deixar no vermelho e bolinha para a gente saber que é um gap, tá? Auri 3, a gente comentou e conseguiu cravar o alvo aqui na venda, né? Lembra que a gente deu venda aqui em cima, olha, nessa bandeirinha aqui de baixa? Né? A gente deu venda aqui, média móvel de 20 vem conduzindo essa tendência de baixa. Chegou numa zona de suporte importante lá embaixo que a gente havia comentado. E se fosse para fazer alguma coisa com esse volume de hoje, cara, um contra-tendência, mas seria mais olhando pelo semanal. Tá uma comprinha na região dos 10,30, 10,31, o stop abaixo dos 9, abaixo dos 10 redondo, nos 9,98, um stopzinho de 3% para tentar levar pelo menos até média móvel de 9 do gráfico semanal, que tem aí uma possibilidade de 4%, tá? Não vejo mais nada. Se fosse para fazer alguma coisa, seria só de contra-tendência. Para quem gosta aí de setup, 9.1 ativado, né? Olha, média móvel de 9 virou para cima, tem o setup aí de 9.1. Eita. REC V3, não vejo nada para ser feito. Tá em cima de uma zona de suporte forte, mas por enquanto sem demonstração de força compradora. Tá? Na verdade, hoje entrou mais volume comprador, mas por enquanto não tem nada que me agrade. Tá? Vamos ver se tem uma divergência. Por enquanto ainda não tem nada, não faria nada por enquanto não. BBDC3, não vejo nada também, zona de congestão. Para cima tem resistência nos 13,45, precisa começar a fechar acima dessa região para gerar a expectativa de continuação de alta. E para baixo tem um suporte principal nos 12,60. BBSE3, por enquanto não vejo nada, tá? Ainda segue o processo de correção, tem a zona de suporte aqui, olha, que é o antigo ponto de resistência. Mas eu queria ver o teste dessa região, né? Ainda não testou essa região. Hoje um certo volume comprador aparecendo, mas por enquanto não vejo ainda nada muito interessante para uma compra não, tá? Quem compra a zona de suporte de pullback já comprou esse doji aqui, né? Olha, rompimento da máxima, stopzinho um pouco abaixo da zona de suporte, um stop aí de 1,80, 2% para tentar pegar, quem sabe, a recuperação DBBSE3, tá? Bahia, Casas Bahia, não vejo nada para fazer. Fechou gap no final da semana passada. Mas é um papel muito, muito sem força, tá, cara? Assim, não vejo nada. É um papel que eu não gosto de operar. Inclusive, não opero esse papel aqui faz anos, tá? Acho bem, bem complicado. Assim, não acho nada interessante, não. Bepan tá numa região legal, tá? Por quê? Apesar de ter feito o rompimento dessa congestão para baixo, né? Ó, rompeu essa congestão aqui para baixo.
que a gente tem aqui é esse movimento com volume nulo de venda, tá? Volume nulo de venda, olha, e muita força compradora nesse pullback, nessa última movimentação. Pico de volume aqui, olha, nessa barra, tá? Pode ser uma barra de exaustão, já mesmo nesse movimento curto. E se a gente olha o OBV, temos uma baita de uma divergência, tá? Até mesmo uma divergência desse fundo para esse fundo. Não, pô. Não, vamos lá, calma aí. É desse aqui, ó. Fundo, né? Essa correçãozinha aqui mais baixa. E aqui o OBV, olha lá, subindo. Deixou um padrãozinho de martelo aqui. Eu vejo a possibilidade de uma compra sim, tá? Se a gente joga isso aqui para o semanal, olha, pode ser correção apenas do gráfico semanal, tá? Olhando aqui, olha, movimento completo de alta, olha lá, vamos tirar esse aqui, parou exatamente na última retração de Fibo, olha, com o martelinho, compra no rompimento da máxima, stopzinho um pouquinho abaixo, eu colocaria até um stop no financeiro, colocaria 4% de stop para tentar pegar a recuperação a partir daqui. Aí você pode usar o topo anterior lá como base, já dão aí 15% contra um stop de 4%. Ixi, um stop de 4%, né? Mas enfim, é uma possibilidade que eu vejo sim em Bepan. Tá bem bonito, bastante fluxo comprador, ok? Espero poder ter ajudado vocês. Um abração, bons trades e até amanhã.